Senhor presidente, o ministro das Relações Exteriores do Irã disse esta tarde que, se os Sememewra estiverem realmente interessados em negociações, o senhor deveria ligar para Israel e pedir que parem com os ataques aéreos. O senhor fará esse pedido? Bem, acho que é muito difícil fazer esse pedido agora. Se alguém está ganhando, é um pouco mais difícil de fazer do que se alguém está perdendo. Mas estamos prontos, dispostos e capazes e temos conversado com o Irã, então vamos ver o que acontece. Vamos ver. Senhor presidente, qual foi o raciocínio por trás do prazo de 2 semanas? É só um tempo para ver se as pessoas caem na real ou não. Pode prosseguir. Os europeus ajudaram de alguma forma nas conversas com os iranianos? Não, eles não ajudaram, não. 20. O Irã não quer falar com a Europa. Eles querem falar conosco. 2. A Europa não vai conseguir ajudar nessa. Há 20 anos você era cético em relação a uma administração republicana que atacou um país do Oriente Médio com base em informações duvidosas sobre armas de destruição em massa. Como este momento é diferente em relação ao Irã? Bem, não havia armas de destruição em massa. Eu nunca achei que houvesse. E aquilo era, de certa forma, antes da era nuclear, sabe? Já existia uma era nuclear, mas nada comparado ao que é hoje. E parece que eu estava certo sobre o material que eles já reuniram. É uma quantidade enorme de material e eu acho que em questão de semanas ou certamente em questão de meses, eles conseguiriam ter uma arma nuclear. Não podemos deixar isso acontecer. Eu fui totalmente contra o Iraque. Eu disse alto e claro, mas eu era um civil, mas acho que recebi muita atenção da mídia. Mas eu era totalmente contra a guerra do Iraque e, na verdade, eu disse, não entrem, não entrem, não entrem. Mas eu disse, se forem entrar, fiquem com o petróleo. Mas eles não fizeram isso. Que informação você tem sobre o Irã construir uma arma nuclear? Sua comunidade de inteligência disse que não há evidências deles fazendo isso agora. Bem, então minha comunidade de inteligência está errada. Quem na comunidade de inteligência disse isso? Sua DIR, de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard. Ela está errada. Senhor presidente, os chineses estão de alguma forma ajudando o Irã neste momento? Ouvimos relatos de aviões misteriosos pousando no Irã vindos da China. Eles dizem que estão lá para tirar pessoas de lá. Eu me dou muito bem com a China, me dou muito bem com o presidente Xi. Eu gosto dele, ele gosta de mim. Nós temos um relacionamento muito bom. Vamos ver o que acontece. Não consigo imaginar ele se envolvendo. Senhor presidente, essa decisão que o senhor precisa tomar sobre o Irã, se deve atacar militarmente, é a maior decisão que terá que tomar como presidente? Bem, não posso te dizer isso. Tenho que ver o que acontece. Eu não posso, realmente dizer isso. Depende de qual é a decisão. Mas eu realmente não poderia te dizer isso agora, te direi daqui a cerca de 1 ano. Senhor. Talvez daqui a 5 ou 10 anos. Esper. Você nunca sabe decisões, nunca sabe. Um ex-presidente. O senhor apoiaria um cessar-fogo durante negociações com o Irã? Talvez, dependendo das circunstâncias. Do senhor. O congressista Matt Gaetz. É muito difícil parar, vou dizer isso, é muito difícil parar quando você olha para a situação. Israel está indo bem em termos de guerra, e acho que você diria que o Irã está indo menos bem. É um pouco difícil fazer alguém parar. Senhor, Liam Cosgrove do Zero Hedge. O ex-congressista Matt Gaetz lançou uma ideia interessante, sugerindo que, se o senhor conseguisse intermediar um acordo em que inspetores nucleares fossem tanto para Israel quanto para o Irã, poderia ganhar um prêmio Nobel da Paz e talvez até renomeassem para prêmio da Paz Trump. O senhor ouviu isso? O que o senhor acha disso? Bem, eles deveriam me dar o prêmio Nobel por Ruanda. Acho que os acordos de Abraão também seriam uma boa razão. O que acha? Eles não vão me dar o prêmio Nobel da Paz porque só dão para liberais. Você apoiaria o Irã podendo ter energia nuclear? Ou você apoiaria o Irã podendo ter capacidades de energia nuclear civil até 3,76%? Você sabe, eles estão sentados em cima de uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Eu simplesmente não entendo por que eles precisam disso para fins civis. Sabe, é uma coisa certa os países dizerem: ei, eu quero ter uma certa quantidade para poder ir um pouco para o nuclear, porque precisamos disso para a eletricidade, precisamos disso para ar-condicionado e assim por diante. Mas quando você está sentado sobre uma das maiores reservas de petróleo do mundo, é um pouco difícil entender por que você precisaria disso, sim. Senhor presidente, o senhor está preocupado que o Irã ou seus representantes possam realizar ataques terroristas contra alvos americanos no exterior, caso o senhor ordene uma ação militar? Estamos sempre preocupados com isso e precisamos eliminá-los e ser muito firmes. Você está até em perigo só de falar comigo agora. Você sabia disso? Você está em perigo falando comigo agora. Então, provavelmente eu deveria sair daqui, mas vocês é que estão realmente em perigo.
Você acredita nisso? Uma última pergunta. Mais uma e depois passamos para ele. Ainda é a sua expectativa que os países da OTAN gastem 5% do seu PIB em defesa? Bem, eu acho que eles deveriam fazer isso. Eu não acho que nós devamos, mas acho que eles deveriam. Nós temos gasto, temos apoiado a OTAN por tanto tempo. Em muitos casos, acredito que pagando quase 100% dos custos. Então, não acho que nós devamos, mas acho que os países da OTAN deveriam, com certeza. E se um país como Espanha decidir não fazer isso? Bem, a OTAN vai ter que lidar com a Espanha. A Espanha sempre contribuiu muito pouco. Eles sempre foram um dos que menos pagaram. Ou eles eram bons negociadores ou não estavam fazendo a coisa certa. Quero dizer, acho que a Espanha tem que pagar o que todos os outros têm que pagar. A Espanha sempre foi notória por pagar pouco. Sabe quem mais era um dos que menos pagava? Praticamente o que menos pagava? Um lugar chamado Canadá, porque o Canadá dizia: por que devemos pagar se os Estados Unidos vão nos proteger de graça? Eles estavam certos quanto a isso. E se... Ucrânia, você tem avançado em direção a um acordo de paz, mas não sei se você sabe disso, mas Lindsey Graham e Mike Pompeo estavam lá na Ucrânia, aparentemente fazendo o oposto, tentando provocar os ucranianos a continuarem lutando. O que você acha disso? Bem, vamos ver. As pessoas precisam ter muito cuidado com o que dizem. Eles precisam ter muito cuidado com o que falam, porque a boca deles pode colocá-los em muitos problemas. Mais uma. Gelo. O ICE disse que está tentando prender até 3.000 pessoas por dia. Há algumas comunidades dizendo que têm medo de serem detidas injustamente ou de que algumas famílias sejam separadas, mesmo que estejam em situação irregular. O medo, em algumas dessas comunidades, vale a pena diante das deportações desses indivíduos sem documentação, um programa de deportação em massa? Sempre é um assunto difícil, porque, veja, nós temos os fazendeiros. Eu adoro os fazendeiros. Eu conquistei 80%, 85% dos fazendeiros e eu os amo. E nunca vou fazer nada para prejudicar nossos fazendeiros. E você também pode falar do setor de lazer, entre outros. Existem alguns setores onde há uma quantidade desproporcional de pessoas que são exatamente aquelas de quem você está falando. Ao mesmo tempo, precisamos tirar os criminosos do nosso país e estamos analisando fazer algo em que, no caso de fazendeiros bons e respeitáveis, eles possam assumir a responsabilidade pelas pessoas que contratam e deixá-los ter essa responsabilidade, porque não podemos acabar com as fazendas e, ao mesmo tempo, não queremos prejudicar pessoas que não são criminosas. A maioria das pessoas que entrou nos últimos 3 anos sob o governo Biden, eu diria provavelmente 3 anos e meio a 4 anos, essas pessoas. Você tem muitos, quero dizer, nós estamos analisando isso muito de perto. Você tem pessoas que trabalharam em fazendas por 20 anos. É muito difícil chegar lá e dizer, sabe, você vai sair. Mas vamos deixar os fazendeiros assumirem a responsabilidade. Eles são pessoas excelentes. Eles vão conseguir. Eles conhecem os bons e os maus. Então a parte difícil disso é que não é como uma guerra normal, onde as pessoas usam uniformes. Eles não usam uniformes. Mas temos assassinos que surgiram nos últimos 4 anos. Temos assassinos, temos chefes do tráfico, temos pessoas que não queremos, temos prisioneiros que esvaziaram a Venezuela e muitos outros países. Esvaziaram suas prisões para dentro dos Estados Unidos. Temos que tirar essas pessoas daqui. Mas há assassinos frios como pedra. 11.888 assassinatos. Já conseguimos tirar muitos deles daqui, mas não os queremos. Então temos que ter cuidado. Mas eu nunca quero machucar nossos fazendeiros. Nossos fazendeiros são pessoas excelentes. Eles nos mantêm felizes, saudáveis e alimentados. Existem outras cidades onde você vai tentar replicar o que fez em Los Angeles? Bem, quero dizer, tivemos uma grande vitória ontem à noite no Tribunal de Apelações com relação a Los Angeles, mas, na verdade, ao país onde Gavin Newsom, que é realmente um governador incompetente, ele está fazendo um trabalho terrível. Entre seus incêndios, entre todas as casas queimando, seus incêndios florestais e agora Los Angeles. Se não tivéssemos ido a Los Angeles, e o xerife admitiu isso, ele não tinha controle. Ele teria perdido o controle. Nós salvamos Los Angeles ao enviar os militares para lá. E a segunda noite foi muito melhor. Na terceira noite não aconteceu quase nada. E na quarta noite ninguém sequer se deu ao trabalho de aparecer. Nós apagamos aquele incêndio. Fizemos um excelente trabalho nisso. Ele nos processou por termos entrado e por tê-lo ajudado. Nós fomos lá e o ajudamos. Agora mesmo Los Angeles estaria pegando fogo. Em grande parte já teria sido destruída. O senhor ainda quer, senhor, o presidente ser visto como um pacificador? O senhor se preocupa que atacar o Irã mude isso?
sempre um pacificador. Isso não significa que às vezes você não precise de um pouco de firmeza para fazer a paz, mas sempre um pacificador. É possível vencer no Irã sem forças terrestres? Uma campanha aérea no Irã é suficiente ou são necessárias forças terrestres? Não vou falar sobre forças terrestres. A última coisa que você quer são forças terrestres. O Irã tem 2 semanas ou você poderia atacar antes disso? Você está dando um prazo de 2 semanas? Estou dando a eles um período de tempo. Vamos ver qual será o período. Mas estou dando a eles um período de tempo. E eu diria que 2 semanas seria o máximo. Você acha que as deportações deveriam se concentrar em criminosos ou em todas as pessoas que estão aqui no país? Deveria começar focando nos criminosos. E é nisso que temos focado. Criminosos muito perigosos. Criminosos perigosos. Stephen Miller disse para sair e prender toda pessoa que está aqui ilegalmente. Ele disse ao ICE para prender todos que estão aqui ilegalmente. Você concorda com isso? Stephen e eu temos um entendimento muito bom. Ele é uma pessoa excelente. Temos um ótimo entendimento. Pode continuar. Se houver um ataque a estereótipos do CIA, você promete conduzir uma investigação completa e torná-la transparente para o povo americano antes de culpar o Irã por tal ataque? Bem, se houver um ataque, saberemos quase imediatamente com os equipamentos modernos quem realizou o ataque e essas pessoas ficarão muito infelizes. Primeiro-ministro. Quero tirar vocês do perigo. Primeiro, Vocês estão em perigo estando comigo. mais uma. O primeiro-ministro Netanyahu disse que eles têm capacidade para destruir todas as instalações nucleares do Irã. Então, qual seria o papel que os EUA poderiam desempenhar? E por que fariam isso se Israel diz que tem todas as capacidades com seu próprio exército? Bem, não tenho certeza se ele disse isso, mas eles realmente têm uma capacidade muito limitada. Eles poderiam romper uma pequena seção, mas não conseguem ir muito fundo. Eles não têm essa capacidade e teremos que ver o que acontece. Talvez não seja necessário. Talvez não seja necessário. Senhor presidente, gostaria que o Congresso aprovasse projeto de lei que proíbe cirurgias transgênero em crianças? Bem, eu sei que eles estão falando sobre isso, não estão? Vamos ter que ver como isso chega até mim e em que formato. Certamente é algo sobre o qual eu também tenho falado, certo? Obrigado. Tchau. Obrigado, senhor presidente. Agradeço.